métodos, processos, enfim, todos esses negócios, eu olho para eles como meios, tá? O Scrum é matéria fundamental para a vida? Então, o Scrum é esse PF que chega pronto, inicial de não se apaixonar por métodos, né? Eu defendo muito isso. Cara, uma viagem para Disney com criança é um lance que tem que ser PMBOK na veia, assim, né? O Scrum é uma estrutura de trabalho e não uma metodologia, né? Boa parte do jeito que eu estava acostumado a trabalhar não está preparado para essa complexidade aqui. O Scrum se colocou como uma estrutura de trabalho. E a primeira coisa que a pessoa pensa, né? Todo mundo vai ter que virar programador, vai ter que ensinar programação para todo mundo e tal. Então, assim, a nossa especialidade era justamente apoiar empresas em processos de transformação, lidar com volatilidade e complexidade. Cargos e papéis, elas são uma grande barreira que eu vejo as grandes empresas enfrentando. Nem sempre faz sentido se apegar tanto assim às especificidades, né? As empresas estão tentando implementar o Scrum só na área de TI, só no desenvolvimento de sistemas, né? Falei, cara, você sabia que a tua estrutura pode se tornar mais cara com o Squad? Mais importante até do que dinheiro, que você vai estar gastando a energia das tuas pessoas na transformação certa. A hierarquia, ela não é fixa, ela é situacional. Seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil. Fala, João. Obrigado pela presença. Hoje a gente tem um convidado especial, como sempre, né? Convidado fantástico para falar sobre Scrum, Alexandre Magno. Seja bem-vindo, cara. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês aqui nesse podcast fantástico para a gente conversar muito aí sobre agilidade, sobre Scrum, sobre diversos assuntos periféricos que afetam aí os profissionais no dia a dia das empresas, né? Vamos lá. Cara, você vê que, Alexandre, só no teu jeito de falar já é diferente, né? Porque eu falo Scrum, você fala Scrum. Eu falo Teams. Como é que é essa lida, cara? Já começo te perguntando aqui. Se não falar inglês, tá fora desse mundo do ágil, cara? Não, tá tudo certo. É que a gente acaba se acostumando, né? Pegando... e aí você acostuma falar Scrum aqui no Brasil, e daí vai quando chega pra falar com um gringo lá fora, solta um Scrum, o cara não vai nem saber do que você tá falando. Cara, eu morei na Irlanda, lá os caras falam bus, Dublin, então eu imagino que lá eles devem estar falando Scrum lá funcionaria bem. Cara, é muito doido isso. Outra pergunta, assim, a gente faz um calhamaço de perguntas, mas já ligaram na tua casa falando assim, pô, tu é o Chorão, Alexandre Magno, cara. Você sabia que o Chorão chamava... Cara, direto. Você sabe que eu me orgulho de falar que eu sou, segundo o Google, eu sou o terceiro Alexandre Magno mais famoso, pelo menos aqui no Brasil. Né? Cara... O grande Alexandre Magno da Macedônia, depois pro Chorão e depois vem eu aí. Pô, mas tua expressão mesmo, cara, porque... Aliás, pra quem tá nos ouvindo aqui, tá vendo também no YouTube, a gente vai bater um papo com o Alexandre. O Alexandre é pioneiro nesse negócio chamado Scrum, e ele tem 2 livros, mas um deles que eu trouxe aqui hoje e eu fiz questão de ler, e é uma leitura tão gostosa, Tire seu projeto do papel com Scrum. É uma leitura assim, você vai pegar de cara, acho que você vai matar esse livro, depois você vai falar, não, agora eu tenho que mastigar. Mas eu vou ter que botar um projeto em prática pra falar, não, realmente, será que esse cara tá falando o negócio, né, bota pra funcionar? Mas antes disso, cara, o que tu gosta de fazer? O que tu gosta de fazer quando não tá trabalhando? O Scrum é tipo assim, ele fica na tua cabeça 100% do tempo igual alguém que vende, como que chama aquelas marcas? Ou não, é um negócio, cara, peraí, tem coisa na vida que eu não preciso de Scrum, não. Como que é esse negócio? O que você gosta? Não, é bem essa segunda linha, viu? Eu olho sempre para métodos, processos, enfim, todos esses negócios, eu olho para eles como meios, tá? Então eu procuro não me apaixonar por eles, porque senão você fica cego, né? Daí você vira não só aquele profissional, mas aquela pessoa que, quer chegar no churrascão de domingo lá com os amigos e fala, vamos fazer churrasco com Scrum, porque eu preciso falar de Scrum com vocês, e o pessoal querendo falar de futebol, querendo falar de coisas mais leves, e você o tempo inteiro falando daquilo. Então eu enxergo, métodos tem um papel importantíssimo na minha vida profissional e pessoal também,
mas eu enxergo ele sempre como meios. Então, não. Quando eu não estou no trabalho, no dia a dia relacionado a processos, eu gosto muito de ler novelas mesmo, né? Enfim, literatura. Gosto de ler literatura experimental, tem umas coisas meio esquisitas que eu gosto de ler. Gosto de escrever também, né? Então, tem ali o sonho de me aposentar como escritor, escrevendo ficção, né? Hoje em dia eu só escrevo não ficção, mas quem sabe mais pra frente começa a escrever ficção também. Ouvindo música, passeando com a família, gosto de ir pro meio do mato, ali pra Serra da Mantiqueira, se isolar ali, enfim, curtir um pouco da natureza também. Essas coisas legais que a vida tem pra nos proporcionar, viajar, enfim. Cara, muita coisa boa, bicho. Ó, hoje é dia 11/2 e a gente navega no tempo porque teu episódio, cara, ele vai ser publicado, não sei, se eu não tô enganado, acho que vai ser no 1º de março ali. Mas agora você vai ter a chance de, nessa viagem do tempo, dizer: o Palmeiras vai ser campeão mundial amanhã, cara. E eu sei que você é, bicho. Nossa, você fez a pergunta perfeita, porque antes da gente começar eu falei que eu tive que viajar, né? Eu tô aqui em Abu Dhabi pra ver a final, cara. Então, assim... que é isso, garoto, meu! Quando a gente vê esse episódio, eu espero, tá movendo pro futuro e quando ouvir o episódio falar, pô, foi na véspera do Palmeiras ser campeão mundial. Que maneiro! Cara, você tá em Abu Dhabi, meu! Que legal. Aqui, foi pro jogo, vendo? tipo, negócios não, é jogo. Tá fazendo essa reunião aqui porque a gente encheu o teu saco. Tô trabalhando, cara, assim, porque trabalho remoto é um dos benefícios, assim, né? Então, hoje em dia, a gente já fazia bastante trabalho remoto antes, mas agora, cara, independentemente de pandemia, se tornou padrão pra gente. Assim. Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você se organiza ali. Eu sempre fui bastante acostumado a viajar bastante, então assim, sempre me organizei bem com fuso horário, então não tem sofrimento, então tô normal, trabalhando no dia a dia e tal, e nos dias de jogo, ali na terça-feira eu tirei o dia de folga, e amanhã é sabadão, não vai nem precisar tirar o dia de folga, mas antes de vocês eu tava trabalhando aqui normal no meu dia a dia, e depois que a gente terminar esse episódio, eu vou voltar também para as reuniões, workshops, sessões de trabalho, enfim. Eu achei que você ia falar, vou voltar pro esquenta ali agora, que daqui a pouco toca a mãe. Porra, Palmeiras. Então crava o resultado pra nós aí, Alexandre, já pra dar aquela... Cara, 2-1. 2-1. Palmeiras. Pô, Dudu vai marcar? Dudu vai marcar. Cara, isso aqui vai viajar no tempo. Aquela cápsula que a gente guarda embaixo da terra tá aqui, ó. Cara, que legal. Alexandre, diz pra mim, então, vamos entrando nesse assunto. O Scrum é matéria fundamental pra vida? Né? Vamos te perguntar muita coisa a respeito de cargos, cara. Se prepara aí. Mas quando eu vi o teu material, cara, e esse livro especificamente, eu falo, pô, será que isso tinha que ter no ensino fundamental como uma matéria? Como é que você enxerga isso, cara? Olha, eu acho que o Scrum em si, não, né? Porque ele, como uma estrutura de trabalho ali, ele é uma organização, né? Ele organiza ali várias outras matérias e coloca de um jeito, como se preparasse ali o PF para a gente comer, né? Então, pô, você não vai precisar ali colher a salada, você não vai precisar, chega o PF pronto ali para você. Então, o Scrum, ele é esse PF que chega pronto. Mas quando você vai comer um PF, é legal você refletir sobre, pô, de onde veio esse alimento que eu estou comendo, né? Qual é a cadeia de produção que segue até aqui, tá? Então, nessa analogia que eu estou fazendo com você, seria legal você sempre aprender na escola sobre a cadeia de alimentação, né? Como que o alimento chega no teu prato. Eu acho que nós seríamos seres humanos melhores, com melhores reflexões se a gente estudasse isso aí. Não o PF em si, mas essa cadeia, né? Trazendo para o Scrum é a mesma coisa. O Scrum, ele tem em volta dele como que eu tomo decisões em ambientes de incerteza, né? Como que eu lido com uma complexidade que está se movendo ao meu lado o tempo inteiro, né? Como eu gero valor mais rapidamente? O que é gerar valor? Como eu garanto que o meu trabalho está conectado com um propósito e está gerando benefícios para outras pessoas. Então, isso são reflexões que a gente deveria fazer desde cedo, né? Elas são maiores que o Scrum, mas o Scrum traz ali uma forma da gente colocar isso em prática de um jeito bem leve, de um jeito mais fácil.
Legal. Nesse sentido, então, pegar embalo na sua analogia aí, né? Mas seria legal também, então, uma vez que você vai gerenciar um projeto usando uma metodologia ágil, você também conhecer, por exemplo, um PMI para você ter noção de tudo que você está abrindo mão, de como declarar um escopo, um EAP, um dicionário de EAP e cronograma e tal. Você fala, estou abrindo mão disso. E quais que são os impactos que isso vai ter, né? Cara, ótima pergunta. Assim, eu falo muito, e isso está bem conectado com aquele nosso papo inicial de não se apaixonar por métodos, né? Eu defendo muito isso, né? Senão você fica um pouco cego ali, né? Então, assim, eu sou defensor de você estudar os diversos métodos e processos que existem no mercado. E o que eu enxergo que é um grande diferencial para um profissional que trabalha nessas áreas, que está posicionado assim no mercado hoje, é você conseguir ter uma sensibilidade de onde se aplica melhor onde se aplica melhor outro, onde se aplica melhor outro e onde se aplica melhor outro, né? Então, eu venho antes de entrar no mundo ágil, eu vinha de uma escola PMI, e eu vou te dizer que assim, eu reclamava demais do PMBOK, né? Mas hoje em dia eu falo o seguinte, na verdade, o que eu reclamava do PMBOK não era erro ou falha do PMBOK, era eu que estava tentando aplicar o PMBOK em algo que era extremamente volátil e constantemente em movimento, que o PMBOK não foi criado para, né? Então, hoje eu tenho um olhar muito mais amplo, né, de, assim, existem situações que elas são mais previsíveis e estáveis, e utilizar Scrum ou outros métodos ágeis aqui é perda de tempo. Não só perda de tempo, perda de dinheiro, perda de oportunidade, uma série de coisas. Você vai ficar fazendo ciclos de validação e etc. num negócio que já está estável, né? Enquanto que, se eu vou para uma situação que ela é muito mais imprevisível, ela tem muito descoberta, etc., você tentar aplicar um PMBOK, você certamente vai chegar no destino errado, né? Acho que já deu para vocês perceberem que o quanto eu gosto de analogias, né, e metáforas, né? Eu falo assim, é igual assim, cara, quando o meu filho mais novo tinha, acho que 4 ou 5 anos, a gente se planejou para no ano seguinte ir para Disney, né? E, cara, uma viagem para Disney com criança é um lance que tem que ser PMBOK na veia, assim, né? Legal. Eu pedi para minha esposa liderar o planejamento, né, porque ela é mais, sabe, cabeça de advogado, assim, tal, mas tudo certinho e tal, e comprar os ingressos com não sei quantos meses de antecedência, tem que ter a escala direta no dia 1 o parque tal, no dia 2 o parque tal, no dia 3 o parque tal, lá, tem que ficar no hotel numa distância tal, cara, tudo organizadinho. A viagem foi perfeita e ela já estava planejada meses com antecedência. Se fosse eu que tivesse planejado aquela viagem do jeito Scrum, eu ia falar, não, a gente chega na Disney e vê qual é. A gente... Boa, legal. E aí a gente pesquisa qual é o parque mais bacana, só que aí não ia ter ingresso para o parque, eu só ia ter ingresso mais caro. Então, quer dizer, a Disney é um negócio extremamente previsível, né? Ela é totalmente, tirando coisas totalmente fora do eixo, como uma pandemia e tal, você tem todas as informações, você tem especialistas no assunto, que são os agentes de viagem e tudo mais. Agora, se a gente fala o seguinte, vamos tirar 6 meses sabático aí com a família, para ir ali para a Ásia, explorar e tal, eu nunca daria para minha esposa planejar, eu nunca utilizaria um PMBOK, porque senão ia ser uma viagem super chata. Quando chegasse lá na primeira parada na Índia, você já ia descobrir que tem 738 coisas diferentes que você pode fazer e que você não conseguiu enxergar antes do planejamento, mas agora você teria que seguir o plano. Então são 2 contextos completamente diferentes, onde num mais previsível, uma escola mais tradicional como a do PMBOK funciona super bem, e outro mais imprevisível, mais complexo, onde uma escola de agilidade ali com o Scrum funciona bem melhor. Cara, eu achei sensacional isso, porque era uma das perguntas, né? PMI versus metodologia ágil. E, cara, não é versus, é um momento para cada uma, assim. Então, você contextualizou a gente de um jeito bem legal. Eu quero, para mais um contexto. O Scrum,
é uma estrutura de trabalho e não uma metodologia, né? E eu acho que tem uma diferença nisso. Conta aí pra gente, porque eu acho que aí já é um outro passo também para entender de uma forma mais clara, né? Acho que a primeira diferença clara que a gente pode colocar aqui para ser bem didático é pensar o seguinte: uma metodologia ela tem uma ambição de ser completa, né? Do início ao fim. Então, se eu te dou, olha, pessoal, tá aqui a metodologia de trabalho de vocês para o 5º dia útil. Então vocês já sabem, cara, que vocês têm que seguir aquilo ali de ponta a ponta, e aquilo ali é algo completo, integral, né? Quando eu chego com uma estrutura de trabalho, ou um framework ali do inglês, né? Eu essencialmente estou te falando, olha, tá aqui uma base na qual o trabalho de vocês no 5º dia útil tem que se estruturar. Mas ela está incompleta. Vocês vão ter que olhar para ela aqui e completá-las com coisas que façam sentido para vocês, já que a gente está falando de um podcast, tarará. Então, por isso que o Scrum ele acaba sendo mais versátil que metodologia. Então, você vê que o Netflix usa e é uma super startup moderna e tal, mas, cara, um banco público pode usar também. Você fala, mas como assim? Um banco público vai usar o mesmo método do Netflix, a mesma metodologia? Não, justamente por não ser metodologia, os dois vão conseguir utilizar, porque eles vão pegar a mesma base, mas o banco público ali vai adicionar um monte de elementos que são super importantes para o contexto governo, né, uma gestão governo, enquanto que o Netflix vai adicionar um monte de elementos aqui que tenham a ver com inovação, com experimentação, com toda a pegada ali do business do Netflix. Então, qual é a semelhança que tem entre os dois? Os dois estão usando o Scrum, que é só a base do trabalho deles, só essa estrutura de trabalho. Todo o resto, os processos, etc., foram adicionados baseado no contexto ali. Entendi. E aí eu quero emendar nessa linha, porque às vezes eu ainda não quero me enveredar para o RH, João. Eu vou segurar um pouco a onda, mas eu tenho uma metalúrgica, né? Aí o cara vai num congresso um dia lá, aí vem um cara falando de metodológico. Você tá maluco? Isso não encaixa, né? Então agora você começou a mostrar para mim que há essa possibilidade, né? Você tá dentro de um banco tradicional e você consegue fazer uma aplicação disso muito bem. O próximo passo vai ser eu te perguntar como é que integra essas duas coisas. Porque uma vez que eu trabalho com esse método, como é que essa estrutura tradicional conversa com isso? Né? Como é que essa estrutura de cargos conversa com isso? E como é que a estrutura de pagamento conversa com isso? Já que uma está setado no estilo de pensar de algo que é muito fixo, é esse cargo, essa cadeira, senta aqui e faz isso aqui. Na prática não tem nada a ver, eu estou num grupo que trabalha com isso agora, daqui a pouco estou no outro grupo que trabalha com aquilo. Como é isso? Tipo, então, você entendeu? Desde a metalúrgica ter esse negócio até como que eu junto e adapto tudo isso, cara? Tem uma pergunta antes, tá? Que é aquilo que a gente estava conversando. Assim, acho que a primeira pergunta que a metalúrgica ela tem que responder é: eu tô num ambiente volátil, eu tô num ambiente cheio de incertezas, complexo e tal. O mundo afora não faz isso? Apesar de você falar, é uma metalúrgica, mas será que o que eu faço vai valer daqui 10 anos? A partir de você começa a pensar, você fala, acho que não. Ou não. Cara, quando a gente faz um exercício para olhar para 10 anos, só aí a gente já está entrando num processo talvez de autossabotagem ali, né? Porque, cara, mal a gente consegue enxergar ali 2 anos para frente, quanto mais ali 10 anos, né? Mas vamos lá. Então, assim, primeiro eu tenho que analisar isso, né? Putz, eu tô dentro de um contexto onde as informações elas são instáveis, elas podem mudar de uma hora para outra. O quão o mercado que eu estou inserido pode ser impactado será que a Google pode lançar uma metalúrgica aqui do meu lado e começar a concorrer comigo e tal? Então, por mais que a gente esteja falando aqui de uma forma ilustrada, mas são coisas que realmente a gente tem que considerar, né? O meu negócio, a indústria que eu estou posicionado, né? O mundo em minha volta ali, o quão ele está nessa pegada de volátil, de complexo, né? Se eu entendo que sim, a primeira coisa que eu tenho que assumir então, boa parte do jeito que eu estava acostumado a trabalhar não está preparado para essa complexidade aqui. Eu tenho que
eu tenho que admitir isso. É igual, pô, eu sei que já virou clichê e tal, mas é igual quando começou uma pandemia da vida, que, cara, você conversava dentro de casa e falava, não adianta a gente querer seguir a mesma rotina que a gente estava seguindo há 2 semanas atrás, porque não cabe mais. Então não adianta resistir, a gente vai ter que fazer mudanças totais aqui no nosso jeito de viver e tal. Pô, se estourar uma guerra e o Brasil for envolvido e tal, cara, a gente vai ter que repensar completamente. Então, tudo isso são coisas que essa metalúrgica ela tem que analisar. Então, legal, entendi que há essa complexidade e entendi que eu vou ter que confrontar com diversas coisas que eu estava habituado a fazer. Esse movimento aí, que é um movimento mais difícil, né, que são as transformações, a transformação digital, a transformação cultural, a transformação ágil, né, então por isso que você vê tantas empresas hoje em dia com movimentos de transformação, porque elas nesse momento aqui, elas reconhecem, eu preciso me transformar, né? Algumas se reconhecem genuinamente, outras não necessariamente, né, estão mais na onda do mercado. Perfeito. Ali e tal. As que reconhecem genuinamente, elas têm que entender isso. É um processo duro que você vai ter que começar a questionar praticamente tudo que você estava fazendo antes e que se mostre não compatível para essa incerteza e volatilidade que a gente tem agora. Uhum. Tá, entendi. Então, eu gostei do que você falou pra mim do tempo, porque se tem uma coisa no ágil que você questiona pra caramba, é isso. Como é que eu quero fazer um projeto, desenhar um negócio pra daqui 1 ano e sabe-se lá o que vai acontecer? O brasileiro acho que já sofre meio com um negócio desse, né? Brasil, a gente vai ter um bate-papo. Essa resposta vem no sim já, o ambiente é volátil. Sim. Pega as projeções de inflação no estudo que vocês gravaram e a gente vai ter um bate-papo logo mais à tarde, é isso. Você fala, não vai se projetar isso. Pô, acontece uma doideira do caramba e tal, né? Então, realmente, eu acho que planejar o futuro, meu amigo, é um negócio muito perigoso. A não ser que seja a Disney que você falando, só se cai um cometa, né? Porque geralmente se cai um cometa vai ser nos Estados Unidos, né? Ou Nova York, algum lugar muito importante. Só se cai um cometa lá em cima e aí verou. Mas caso contrário, o negócio vai acontecer, né? E aí, vamos lá. Então, o que tem de método ágil, né? O Scrum é um deles. Há outros mais? Você vê vantagens e desvantagens em alguns? Como é que esse mundo tá distribuído, cara? Quando esse movimento que a gente chama hoje de ágil, de agilidade começou, né? Foi muito focado ali na indústria do desenvolvimento de software, né? Então, década de 90 e tal, então praticamente todo mundo que está envolvido com esses métodos, eles eram profissionais como eu ali que vieram do desenvolvimento de software. Então, ali, o Scrum ele acaba se tornando mais popular justamente por aquela nossa conversa anterior. Enquanto os outros métodos ágeis estavam se colocando mais como uma metodologia, o Scrum se colocou como uma estrutura de trabalho. E aí a estrutura de trabalho ela é mais flexível de um contexto para o outro. Então, por exemplo, um outro método ágil que também surgiu ali na década de 90, chamava XP, né, a gente chamando aqui no Brasil. O que significa XP? Extreme Programming, programação extrema. Então, imagina você chegando numa empresa tradicional e falar, a gente vai implantar aqui uma metodologia chamada programação extrema. Qual a primeira coisa que a pessoa pensa, né? Todo mundo vai ter que virar programador, vai ter que ensinar programação para todo mundo e tal. Então, o Scrum, ele se beneficiou de ter essa casca mais leve, falar menos tecniquez, e com isso ele conseguia chegar em mais contextos. E ali tiveram outras, FDD, Crystal, ali de origem. Mas ali um ponto importante é que depois do Manifesto Ágil, que foi ali em 2001, e aí a gente pode pegar aí nos últimos 20 anos que o ágil veio crescendo, o que aconteceu? Tudo mais contemporâneo que surgia ia se aproximando desse movimento. Então, por mais que não era originário ali da década de 90 do ágil, falava, não, está conectado àquilo. Então, hoje se fala muito das OKRs, né? Então, OKRs é do movimento ágil lá, não é da origem, mas está conectado, porque
tanto se beneficia, se uma empresa estiver utilizando o Scrum, por exemplo, vai ser mais fácil você implantar OKRs, né? Quanto é beneficiada também, né? O Scrum ele é beneficiado se dentro da estrutura de trabalho dele você inclui ali OKRs, né? Então, Lean Startup, holacracia, então tem diversos sabores de métodos e de tamanhos, etc., que se aproximaram. Então, foi como um atrator ali, né, de diversos novos pensamentos que hoje são chamados de uma forma geral de ágeis, né? De uma forma genérica, assim, justamente por embarcar tudo isso, né? Perfeito. Porque se você conversa assim, igual eu estava pegando ali das OKRs, né? Se você perguntar para um profissional especialista de OKR, OKR é negócio de métodos ágeis, né? Talvez, dependendo do cara, talvez ele fique até ofendido e fale, não é, a gente vem ali de uma outra vertente ali que veio do Google e tal. Mas o ponto quando chegou aqui, um se beneficiou do outro. Quando um se beneficiou do outro, você vê que está na mesma linha de pensamento. Então, por mais que não faça parte diretamente do mesmo movimento, né, eles são conectados porque eles estão buscando a mesma coisa dentro das empresas. Tá, legal. Continuando nessa linha, cara, e agora vamos enveredar para algumas das perguntas que o RH tem, e o João vai ter várias, mas vamos entender essa questão. Você fundou a Emerge, foi adquirida. Como é que foi? A sua empresa foi comprada pelo Itaú? Teve alguma relação assim? Não tem? Contextualiza um pouco essa questão hoje. Por que da tua relação com o Itaú? Eu passei um tempo fora do país, né? Quando eu voltei, eu fundei a Emerge. E aí, no meio do ano passado, a gente fez ali houve uma negociação e a Emerge foi adquirida para ir para dentro da estrutura de transformação digital do Itaú. Né? Então, hoje... O que a Emerge faz exatamente? Desculpa? O que a Emerge faz exatamente? Então, basicamente, né, o que a Emerge fazia, né? Porque, assim, como hoje a gente foi para dentro da estrutura do Itaú, então, basicamente, o nosso trabalho se distribuiu ali dentro, né? Então, assim, a nossa especialidade era justamente apoiar empresas em processos de transformação, né? Principalmente transformações ágeis ou transformações digitais, né? Que ali era onde batia mais a nossa especialidade. Então, a empresa ligava para a gente lá, queremos implantar Scrum? Não. Queremos alocar Agile Codes? Não. Cara, a gente está ferrado aqui porque a gente está percebendo que nossos concorrentes estão batendo a gente, o mercado está mudando lá, a gente quer passar por uma transformação. Legal, essa aí é a nossa especialidade, a gente pode te ajudar. Né? Então, era esse movimento que a gente fazia, e aí até por isso conectou com o momento que o Itaú vive de transformação também, e aí a gente foi lá para dentro. Por isso que você tá aqui, cara. Você é a referência agora para nos responder essa parada. Porque tem muita empresa que chega e fala, cara, a gente tá passando por um processo de transformação e como que eu organizo a casa? Imagina o seguinte, Alexandre, você me disse aquela vez, cara, eu falo com muita gente de TI, mas gente de RH, né? Curioso esse podcast de você, mas vamos ver. E aí tá o ponto, cara, porque os caras chegam e dizem assim, ó, RH... A gente quer um negócio, uma estrutura diferente, cara. Você quer vir chamar o cara aqui de analista? O cara não é isso. Sabe, como é, então, agora, que se organiza? Como que você vê um futuro para isso? Porque uma coisa é um cargo. De novo, se a gente parar para pensar, é uma coisa muito estável. Tá dizendo assim, você é um analista financeiro. Beleza. Mas dentro dos processos financeiros, se você parar para pensar um monte de empresa, cara, ela teve que se revolucionar para conseguir atender o mercado digital. E aí aquele analista, ele se meteu um monte de projeto, ele fez uma doideira. Mas eu ganho como? Como um analista financeiro? E CBO. Aí você vai botar um CBO pro cara entregar uma carteira de trabalho para ele vai ver um negócio da década de não sei onde e fala, você tá de brincadeira. Né? Então, como, cara, você tá vendo essa sinergia? As coisas, elas vão caminhar juntas ou uma vai ter que ser afundada para outra viver? Cara, esse é um ponto muito crítico, assim. Eu acho que, assim, tem dois pontos no processo de transformação, a gente poderia citar mais, tá? Mas eu acho que, conectado com a nossa conversa aqui, eu acho que dois são bem fortes. Um é a questão de estruturas, né? Então, toda aquela questão de, poxa, eu era organizado, eu estava dentro de uma estrutura
departamentalizada, onde eu fazia parte ali do departamento financeiro e trabalhava só com pessoas financeiras do meu lado, e agora estão me mandando para dentro de um time ou de um squad que eu nem sei direito o que é, e agora eu olho para o lado e não tem mais pessoas financeiras, tem uma mistura aqui, e legal. Então, aqui qual é o impacto que o profissional está recebendo? Ele está trocando de estrutura organizacional. Né? Então, isso aí é quase um redesign organizacional a forceps que boa parte das organizações está precisando fazer para se conectar com esse mundo mais complexo. Então, esse é um tópico. O outro tópico que você trouxe é a questão das, vamos chamar, eu gosto de usar um termo mais amplo, que são das identidades que nós temos dentro das organizações, né? Por que eu até fujo para um termo mais abstrato como identidades? Porque, cara, quando a gente fala de cargos e papéis, principalmente dentro de uma cultura trabalhista como no Brasil, isso vira uma conversa bem complexa, bem difícil. Porque o que acontece? Olha a situação que a gente tem hoje. Boa parte dos métodos que a gente utiliza, desses métodos mais ágeis, eles têm duas características. Uma característica é lidar com volatilidade e complexidade, ou seja, preparado para mudar as coisas de uma hora para outra, porque talvez aquilo ali que estava ontem, hoje já não está mais, já vai ser diferente. Então você tem que ter desapego, né, com essas coisas. Como um amigo meu sempre falava, é igual assistir Game of Thrones ali, você não pode se apegar com ninguém, vai morrer logo, cara. Então, você falar de métodos e processos em ambiente complexo, você não pode se apegar com, vou me apegar com o Scrum, vou me apegar com o papel do Scrum Master, vou me apegar na... Cara, o mercado é dinâmico, daqui a 2 anos, 1 ano e meio, 6 meses, talvez esse papel não faça mais sentido e vai ter que trocar por outra coisa. E se você se apegar com aquele papel, você vai ficar barrando a tua empresa de ser mais ágil e fazer a troca que ela precisa fazer, né? Então, isso, quando a gente fala, e aí eu vou falar mais até do mercado europeu, que é o que eu conheço mais, mas, enfim, tenho contato com empresas americanas também, isso em ambientes de trabalho que sabem diferenciar cargo e papel, isso funciona bem, relativamente bem. O cargo é o que está no nosso contrato, você me contratou, sei lá, vocês me contrataram como um especialista, né? Ou vocês me contrataram como um analista sênior em complexidade ou em design organizacional. Cara, isso é o nosso contrato, você e eu, a gente tem que garantir que eu não vou sair desse grande contexto chamado desenho organizacional, né? Outra coisa são papéis. E aí o próprio conceito de papéis ele foi criado para você ter uma volatilidade grande, né? Hoje eu vou usar o papel A, talvez de manhã, e à tarde eu vou usar o papel B. Ou não tão volátil assim, eu estou usando o papel A agora, mas, cara, no próximo trimestre eu vou usar o papel B porque eu estou indo para eu não estou trocando de área, eu não estou nem nada, só na volatilidade apareceu um outro desafio que eu preciso colocar ali, né? Então, se você parar para pensar numa empresa puramente ágil e que sabe lidar com essa complexidade, ela funcionaria dessa forma. Ela teria ali os cargos para ser o nosso contrato, com coisas bem amplas, né? Títulos de cargos bem amplos, óbvio, com escopo definido, mas esse escopo mais amplo possível, colocando muito mais num perfil de atuação de especialista, de analista, de gestor, ou, enfim, bem amplo, e eu deixar o refinamento desse escopo para os cargos que eu vou estar me movimentando dentro daquele escopo. Tá? Os papéis, né? Os papéis, né? Os papéis, desculpa, obrigado. Os papéis que eu vou estar me movimentando dentro desse escopo. Cargo amplo e vários papéis que eu vou me movimentando dentro desse escopo. Aí entra no jogo o Brasil, com a nossa CLT, né? E com uma cultura dentro das empresas em que o que a gente acabou de conversar não é tão claro e muitas vezes não é sequer aceito, né? Pelas pessoas, pelas empresas ou pelos RHs, etc.
Não, pô, não dá, porque aí pode ter processo trabalhista, porque aí pode ter isso, pode ter aquilo. Então, o cargo tem que ser o papel. Aí, quando você vai para a tua empresa e fala, ó, vai ter agora o cargo Scrum Master, o cargo Agile Coach, o cargo Product Owner. Cara, você já perdeu boa parte da agilidade que esses papéis foram criados para lidar. Porque você não vai ficar trocando cargo de 3 em 3 meses, certo? Você não vai ficar renomeando os cargos na tua empresa e criando novas carreiras de acordo com que os papéis mudam. Só que esse mercado é dinâmico, então, tipo assim, hoje, sei lá, hoje o foco está em Product Management, então legal, vamos criar carreira disso, daquilo, vamos criar lá. Cara, daqui a 6 meses pode ter surgido uma técnica nova que invalida o Product Manager. E aí? O que você vai fazer? Eu vou te dizer o que você vai fazer. A tua empresa inteira, principalmente as pessoas que agora são Product Managers, elas vão começar a resistir a esse novo conceito que foi criado no mercado, porque isso vai ter impacto na carreira dele, no papel dele. Resultado, daqui a 5 anos essa empresa precisa de um programa de transformação de novo, porque ela está trabalhando de uma forma totalmente já ultrapassada. Para abandonar o Scrum, porque agora a tendência é outra, hein? Exatamente. Perfeito. E aí contrata consultoria para transformar, e aí crise, e aí tal coisa. Então, às vezes a gente pega coisas que foram criadas para ser redondas e a gente quer colocar quadrada de qualquer jeito. Essa questão dos cargos e papéis, elas são uma grande barreira que eu vejo as grandes empresas enfrentarem, não só as grandes, mas de uma forma geral, para conseguir ter mais agilidade. Alexandre, muito legal esse comentário, cara, e bate muito com a visão que a gente tem, né, de tentar se proteger disso, né, não entrar nas modinhas, assim, até em outros casos, por exemplo, algumas empresas colocam desenvolvedor de tal coisa no cargo, da linguagem específica que o cara desenvolve, e daí daqui a pouco muda, e daí tem que ficar mudando o cargo, né, então nem sempre faz sentido se apegar tanto assim às especificidades, né? Mas no exemplo que você trouxe, achei legal que você usou o exemplo do financeiro. E a gente, acompanhando a forma que as empresas estão tentando implementar essas mudanças, a gente percebe que não está acontecendo de uma forma, pelo menos em alguns casos, de uma forma tão multidisciplinar, né? As empresas estão tentando implementar o Scrum só na área de TI, só no desenvolvimento de sistemas, né? E aí cria ali uma sala à parte que foge da hierarquia, que tem mais liberdade para mexer com paradigmas, mas de uma forma totalmente isolada do restante da empresa. Tem como isso funcionar? Ou é assim que é para ser? Ou deveria realmente tratar de uma forma multidisciplinar? Aí eu acho que depende muito do propósito que aquelas pessoas e aquela empresa está fazendo isso. Tá? Quando você pega e fala, vamos usar Scrum no financeiro, ou vamos criar o RH ágil, né? Você está criando uma experiência localizada de agilidade. Tem benefícios? Lógico que tem. O pessoal do financeiro vai se beneficiar. Pô, se eles estão num ambiente volátil, eles vão se beneficiar, né? Uhum. A vida do dia a dia de quem trabalha no financeiro vai se tornar melhor. O dia a dia de quem trabalha no RH vai ficar melhor trabalhando ali, com priorização, com ciclos curtos de entrega e coisa do tipo. Tem benefício? Tem benefício. Agora, se o que a empresa está buscando é uma transformação, ou a famosa business agility, que a gente fala, né, a agilidade nos negócios como um todo, 10 iniciativas de agilidade local não se transformam em uma iniciativa de agilidade global. Então, aí, nesse caso, você tem que pensar na transformação como um todo. E o Business Agility, ele permeia toda a tua empresa. Então, não adianta você fazer o RH ágil, o marketing ágil, a TI ágil, o financeiro ágil. A minha empresa é ágil? Não necessariamente. Mesmo que todos os departamentos estejam praticando Scrum, Kanban ou fazendo qualquer coisa ágil ali. Porque quando você começou a implementar isso, você não pensou no negócio, você pensou naquele departamento, naquela área em si. Tá? Então, acho que tem valor? Tem. Mas são duas coisas diferentes. Uma é local, pensando mais no meu departamento, naquela especialidade em si, e outra é global, pensando na agilidade dos meus negócios, da minha organização como um todo.
Eu gostei porque eu acho que em todo momento você tá voltando àquela primeira pergunta, né? É o propósito dessa parada e depois, o que você quer exatamente, meu? Você tá num ambiente de volatilidade? Porque se não tiver, não vai porque você foi na palestra e, pô, tá todo mundo fazendo isso aí, esquece, né? Então acho que essa pergunta é um grande, né, João? Até pra gente falar, cara, mas o que você... O cara chega pra você e pergunta, cara, o que você quer com isso exatamente? Vamos dar um passo atrás. Você tá num ambiente... Os clientes ficavam com raiva de mim, cara. Eu ia para algumas reuniões ali e a gente quer uma proposta para implantar 30 squads aqui, olha, a gente já fez todo o mapeamento, são 7 squads aqui no RH, são 3... Tô com o planejamento na mão, do jeito que você gosta. Para que você quer squad? Não, porque agilidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu começava a fazer as perguntas, tinha cliente até que virava para mim, cara, você tem certeza que você quer realmente o serviço? Você quer realmente... Eu falei, cara, você sabia que a tua estrutura pode se tornar mais cara com squad? Não, mas... Tá, você sabia que você pode perder produtividade unitária com squad? Né? Não, mas quem são as tuas referências com o Squad? Não, o Spotify. Você sabia que o Spotify não deu lucro até hoje? A tua empresa precisa dar lucro? Então, assim, são perguntas difíceis que precisam ser feitas, porque às vezes as pessoas pegam ali uma parte da história que não tem nada a ver com o negócio dela, que não tem nada a ver com o momento que ela tá vivendo, e quer simplesmente fazer um copiar e colar ali, né? Aí você fala, então você é contra Squad? Não sou contra Squad. Eu só acho que antes de você definir, nós vamos montar squads aqui na tua empresa, algumas perguntas difíceis, como a que você falou, Alexandre, você está voltando o tempo inteiro para aquela pergunta inicial, mas algumas perguntas difíceis precisam ser feitas e a gente ter certeza que você vai estar gastando, mais importante até do que dinheiro, que você vai estar gastando a energia das tuas pessoas na transformação certa, e não simplesmente para mover de A para B sem saber o que B pode trazer para você. Que sereno, hein? Excelente, cara, excelente. Não, perfeito. Cara, isso, o que você tá falando é muito importante. A gente quer com esse episódio, mandar ele longe por conta de muita coisa que a gente tem visto, sabe? Se cair um pingo de luz assim, os caras sacarem, eu acho que são perguntas fundamentais. Pergunta que faz o negócio funcionar. Você falou de estrutura cara, vamos para valores. Como que você veria a melhor forma que um RH, uma área de remuneração, poderia entregar uma estrutura de pagamento para times que funcionam dessa forma? Porque veja, então eu tenho um cargo lá, na ideia, né, João? Tipo assim, cara, eu sou um cara num nível analista, com um nível de maturidade X. Pô, beleza. Quais competências, habilidades você tem? Cara, eu sei fazer isso, aquilo, outro. Beleza. Aí aqueles times começam... Os times de desenvolvimento vai começar a ser... Traz esse cara que conhece determinada coisa pra cá. E digamos que o nível de conhecimento dele é X. Qual é a melhor maneira de pagar esse cara? Né? Já que ele está envolvido num ambiente como esse, ele pode entregar pitadas do que ele conhece em níveis diferentes em determinados times que ele está envolvido. Como que você vê, cara, uma forma que seria sustentável e interessante? Cara, assim, eu acho que boa parte dessas perguntas, né, que você está fazendo, assim, que a gente está conversando aqui, eu acho que fica claro que ela não tem uma resposta exata, né, que depende ali do contexto e tal. Eu tenho opiniões, obviamente, mas tem ambientes que podem funcionar melhor de um jeito, ambientes que podem funcionar melhor do outro. Na minha leitura, olhando para a estrutura organizacional, eu acho que, assim, o quanto você recebe deve estar muito mais relacionado ao cargo que você tem na empresa do que o papel que você está atuando naquele momento. Então eu imagino o seguinte, cara, a gente entende que o Alexandre, pela experiência dele, pelo tempo que ele tem, pelo que ele demonstrou aqui pra gente nas entrevistas, ou enfim, a gente entende que ele é um especialista nível tal aqui, tá? Cara, na nossa empresa a gente entende que um especialista nível tal, ele vai navegar por esse mar de escopos aqui. Então, assim, independentemente do escopo que eu estou atuando, desde que ele esteja no escopo dentro ali do especialista XPTO, cara, eu tô ganhando o mesmo valor porque eu estou fazendo o trabalho
do especialista XPTO. Então, se está aqui dentro do especialista XPTO, às vezes atuar, por exemplo, como Scrum Master dentro de um time, às vezes atuar como Agile Coach para um conjunto de times, e às vezes ser conselheiro sobre agilidade com o executivo da empresa, está tudo dentro do mesmo escopo do especialista XPTO. Então não é porque eu movi aqui do primeiro trimestre que eu estava trabalhando como Scrum Master de um time para o segundo trimestre que eu estou agora dando treinamento e conselho de agilidade para os executivos, que você tem que trocar meu salário, que você tem que trocar meu isso ou meu aquilo, porque eu continuo fazendo o trabalho de um especialista. Então, assim, essa é a minha leitura de uma estrutura ágil de cargos, papéis e remuneração. Tá? O quão isso é execuível em muitas empresas e tal, eu sei que tem as restrições e que tem as variações de que pode e que não pode funcionar. Muitas empresas podem estar num contexto que talvez o perfil de funcionário ali precisa enxergar uma movimentação maior da carreira dele ali, e aí são coisas que o RH tem que ir afunilando e desenhando, mas como estrutura de trabalho para a gente, e não como metodologia, mas como uma estrutura de trabalho, eu acho que esse pensamento, né, que a gente vem conversando ao longo do episódio inteiro aqui, de cargos, papéis e remuneração, olhando para o cargo de uma forma um pouco mais ampla, para mim é o mais coerente. Perfeito. E nesse caso, embora então a metodologia não, o framework propõe alguns nomes, tem os nomes, né? Como você citou aí, tem o Scrum Master, tem o Product Owner, tem o Agile Coach. Então, esses nomes não necessariamente são cargos, né? Acho que ficou claro isso, né? Cara, e assim, isso aí eu posso te falar com uma certa propriedade, porque ali eu sou um pouquinho velho no mundo de Scrum, né? E ali participei, cara, de muitas conversas estratégicas no início da Scrum Alive, e os papéis do Scrum, eles nunca foram criados para serem cargos, né? Inclusive, no início, a gente ensinava isso explicitamente, dizia isso explicitamente, né? Um dos próprios criadores do Scrum, que é o Ken Schwaber, com quem eu fiz treinamento lá no início, ele falava: são duas coisas diferentes, por isso que nós estamos falando aqui roles e não function, né? Para pegar aqui a questão do inglês. Não linkem as duas, porque senão ou você vai destruir o papel ou você vai travar o cargo, vai travar a organização, né? Mas, novamente, eu sei que aqui no Brasil, principalmente, isso aconteceu muito. Muitas empresas começaram não, tem um cargo Product Owner, tem um cargo Scrum Master, tem um cargo Agile Coach, tem um cargo... eu entendo que algumas empresas só encontraram esse caminho, só que elas têm que estar atentas aos efeitos colaterais que vêm com isso, né? Que é as pessoas se apegarem àqueles papéis, elas travarem mudança na hora que tiver que jogar aquele papel fora e coisas do tipo. Então você perdeu aquela agilidade, aquela flexibilidade para a qual os papéis foram criados. Legal. Eu falo assim, Alexandre, se você tivesse uma empresa, se você fosse CEO de uma empresa de 5.000 pessoas ou de 500 pessoas, etc., e você como um cara que veio do ágil, você teria cargos de Agile Coach, Scrum Master, Product Owner lá? Não, eu não teria esses cargos, porque eu os enxergo como papéis. Eu teria certamente muitas pessoas atuando nesses papéis dentro da empresa, mas de uma forma bem mais flexível e dentro dos escopos do cargo de cada uma delas. Sensacional. Legal. Isso é interessante, cara. Traduz para mim, assim, essas posições agora. O que um Scrum tem que fazer que não vai se meter na área de um PO? Esses caras, eles causa confusão às vezes, porque eu até um pouquinho dos relatos que você coloca no livro, assim, até de uns embates que esses papéis têm ao longo dos projetos, né? Como é que você divide esses caras com as missões que eles têm? É importante, assim, até para a gente entender os papéis do Scrum, a gente pegar um pouco de histórico, né? Então, pensa o seguinte, quando o Scrum foi criado, e consequentemente esses papéis criaram, a gente vinha de que mundo? A gente vinha ali do mundo PMBOK, do mundo ali, né? E quem era o papel forte ali do PMBOK, né? Que ali, então, era o gerente de projeto. E quais eram as matérias que o gerente de projeto concentrava ali nele, né? Um monte de matéria.
um monte de matéria, dentre delas, gestão mais estratégica, dentre elas, gestão mais tática. Então, quer dizer, eu como gerente de projeto, quando atuava como gerente de projeto, eu ia desde a conversa estratégica com os clientes e com os executivos patrocinadores daquele projeto. Então, de manhã eu estava fazendo isso, à tarde eu estava sentado do lado do programador fazendo microgestão para saber se as tarefas estariam terminar ou não, porque eu tinha que atualizar o Gantt chart. Então, percebe aí, eu naveguei ali de uma macrogestão para uma microgestão, no universo de um dia. Além disso, eu tinha que ter habilidades humanas, porque, cara, sou profissional do conhecimento, eu preciso estar motivado, eu preciso estar engajado, eu preciso estar sentindo parte de algo e tal. Então, eu também era responsável disso como gerente de projeto. Eu também era responsável pelos processos que ele estava trabalhando, onde começa, daqui passa para quem? Olha, o analista tem que passar aqui para o arquiteto tem que passar aqui para... Então, esse processo eu cuidava de tudo. Resumo da história. O que aconteceu? Cansei aqui já, bicho. Só de imaginar a tua rotina. Cada gerente de projeto se apegava naquilo que era bom. Né? Então, por exemplo, quando eu era gerente de projeto, eu me considerava bom ali no lidar com a equipe, né? E na questão de processos. Então, eu focava nisso aí, que era onde eu sabia que o meu trabalho ia brilhar. E eu desencanava um pouco das outras coisas. Obviamente, ia estourar coisa que precisava ser feita na macrogestão, ia estourar coisa que precisava na microgestão. Pô, o cronograma do Alexandre estava sempre desatualizado, porque ele estava lá, motivando a equipe, eu trabalhando junto com o pessoal para formar um time de verdade, engajando e tal, e largou a microgestão de lado. Então, isso eu estou contando no meu caso, mas isso acontecia. Tanto que você tinha os perfis de mercado, você tinha um gerente que era bom de lidar com o cliente, você tinha um gerente que era bom de lidar com a equipe, você tinha um gerente que era bom de processo lá. Quando o Scrum vem chegando, o Scrum observa isso no mercado e fala, tá vendo? Deu ruim, foram colocar tudo num cara só, esse cara só pegou aquilo que ele sabe fazer bem e esqueceu o resto. Então vamos fazer o seguinte, agora que a gente está criando esse framework aqui, vamos quebrar 3 pedaços que a gente considera vital para ter uma boa gestão de projeto de produto e vamos garantir que ela seja executada por papéis diferentes para evitar aí o conflito de interesse e a gente não cair no mesmo problema que o GP, o gerente de projeto, caía. Então basicamente o que o Scrum fez, pegou o seguinte, o que é macrogestão, ou seja, olhar para o produto como um todo, manda ali para o Product Owner. Esse cara vai estar em conversa com o cliente, vai estar dirigindo a visão de onde que a gente tem que chegar, vai estar atualizando roadmaps de uma forma macro e tudo mais. Né? O que for micro, como que as tarefas estão andando, como que foi o resultado dessa sprint, cara, vamos passar para os próprios desenvolvedores, para eles auto-organizarem, porque afinal de contas, cara, ter microgestão com uma pessoa pegando no teu pé, nós somos profissionais do conhecimento, a gente não precisa disso, não é mais ambiente fabril. E aí o Scrum introduziu ali a ideia de time auto-organizado e tal, empoderando os próprios desenvolvedores, né, os membros da equipe ali, da squad, né, como se chama mais hoje, de auto-organizar ali na microgestão. E o Scrum Master, né, entra como o conhecedor de processo e desse lado mais humano das pessoas, de nós somos um time de verdade, olha, o propósito é tal coisa, usa esse processo que é melhor que aquele, o que a gente pode melhorar na próxima sprint, tá tendo conflito aqui, tarará. Com isso, o Scrum garantiria um balanceamento, garantiria que a gente não está perdendo a visão macro, porque o PO, o Product Owner, está de olho para isso, a gente não está perdendo a visão micro, porque os desenvolvedores estão auto-organizando para dar essa visão, e a gente não está esquecendo de processo, porque o Scrum Master está aqui. Então a ideia central do Scrum era essa aqui, causar esse balanceamento. Né? Uhum. Obviamente que quando você vai evoluindo isso dentro das organizações, e principalmente hoje o Scrum e outros métodos ágeis dentro das empresas, esses papéis eles vão ganhando caras diferentes, né? Uhum. Eles vão absorvendo responsabilidades da própria empresa, eles vão ganhando ali um formato ali diferente. Por isso que o que eu falo assim, é mais importante a gente enxergar mais até do que os papéis, é enxergar matérias, né? Normalmente, se você é responsável por produto e por processo, você tem um conflito de interesse aqui. Né? Porque um quer entrega a todo custo, que é o produto. Está levando pressão do mercado, levando pressão do cliente, quer entrega a qualquer custo. Então, a qualquer custo significa que eu posso até
destruir o meu time, posso até criar um ritmo de trabalho insustentável, mas eu vou ter a entrega que eu quero. A gente não pode deixar isso acontecer. Aí vem a pessoa de processo. Então, é por isso que é importante ser 2 pessoas, né? Aí o pessoal pergunta, não pode ser uma pessoa só? Mas é igual você pegar assim, você pega, sei lá, vamos supor que você é o presidente ou CEO de uma grande empresa. Aí você tem o diretor de marketing e você tem um diretor financeiro. Aí você fala, não dá para colocar o Alexandre como diretor de marketing financeiro ao mesmo tempo? Você fala, ferrou. Abre a torneira aí, bicho. Ou o Alexandre vai ter o viés financeiro de, cara, não gasta nada, vamos cortar custo, e aí as campanhas de marketing da nossa empresa vão ser horríveis, né? Ou o Alexandre vai ter o viés de marketing de, cara, vamos contratar melhor agência, vamos contratar aqui a Gisele Bündchen para ser nossa garota propaganda, vamos lá, e vai torrar toda a grana do centro de custo em um mês, né? Então, a gente precisa de pessoas separadas em alguns papéis para não haver esse conflito de interesse. Que legal, cara. Essa divisão. Você é um cara da escola PMI também, né, João? Sim. Como é que você enxerga isso, cara, né? Porque vocês são da mesma linha, né? Quando você, né? O Alexandre também, cara. E você vê como algo que realmente faz sentido, cara? Você falar que não agora... Como falar que não, porra? Pra mim faz total sentido, porque mesmo numa metodologia mais tradicional, ou num PMI da vida, acontecia isso também. Porque tinha, por exemplo, o papel do PMO, que nunca foi para ser um cargo. E gerava essa mesma dúvida. Falava, não, precisamos contratar um PMO. Fulano é o PMO. Não é essa a ideia, né? E aí, então, assim, a metodologia, o framework muda e os problemas se repetem. Esse ponto é muito forte, porque é justamente isso, né? A gente... E por isso que as perguntas difíceis, elas são importantes. Afinal de contas, você quer uma mudança de comportamento e de resultados, ou você quer uma simples mudança de método? Porque não adianta nada se você, gasta toda a grana, a energia que as empresas gastam para sair, sei lá, de uma gestão mais focada em projeto, para uma gestão mais de produto, ou para um olhar mais de entregas e um outro mais de resultado, e você faz todo esse movimento aqui para ver os mesmos comportamentos, o pessoal não entendeu a diferença de papel para cargo, o pessoal não entendeu que tal coisa, que as sprints não são compromissos de entrega, mas são objetivos, não entendeu que o escopo tem que mudar para ter agilidade e tal. Aí era melhor ter continuado do mesmo jeito e nem ter gasto essa energia. Tira uma dúvida pra mim, e eu acho que talvez esse pensamento hierárquico que a gente é educado desde cedo me faz fazer essa pergunta, e você pode dizer, cara, ela é tola. Mas se der merda, quem assume esse negócio aqui agora? Porque eu tô olhando aqui, deu merda. Não, o PO não mapeou essa parada direito. O cara não entendia, não validava, não coletava experiência. O cara falou, não, imagina, bicho, você com esse time aí é puta bagunça, você não resolve esse negócio, não sei o que. E os caras de desenvolvimento falando, mano, dois malucos aqui tentando direcionar a gente. Quem é, Alexandre, quem que vai se responsabilizar pelo sucesso ou pelo fracasso? Pelo sucesso todo mundo, e pelo fracasso? Cara, aí é por isso que essa divisão ela é importante, né? Então, eu te perguntaria ali qual é o aspecto do problema, né? Onde é que ele tá, né? Então, qual foi a merda? Qual foi a besteira? A gente entregou uma funcionalidade que não serve para nada. Cara, tá claro que era o Product Owner aqui que priorizou um trabalho que não era para ter sido priorizado. Não, qual foi a merda? A merda é que a gente não conseguiu fazer a entrega da sprint, ou entregou tudo, cara, não funcionava nada. Tá claro que foi ali os desenvolvedores e tal que não se atentaram para a qualidade ali durante a sprint, né? A gente tá problema que o nosso esse processo mais nos atrapalha do que nos ajuda. A gente está o tempo inteiro em reunião, a gente estava o tempo inteiro preenchendo formulário, a gente cara, então o Scrum Master falhou aí, porque, cara, os processos, ao invés de estar ajudando, estão atrapalhando. Então é muito bem posicionado ali as coisas, óbvio que tem alguns aspectos que vai parecer que está na fronteira do território de um com o outro, mas são coisas que você observa. E é por isso também que eu gosto muito de bater no aspecto de
eu não gosto de definições muito radicais. Então, quando o pessoal chega assim, em agilidade não tem mais hierarquia. Pessoal, primeiro assim, criou-se um lema no mercado, um mantra de que hierarquia é negativo, né? E, cara, isso historicamente, grandes benefícios que nós tivemos na humanidade, eles foram conquistados através de estruturas hierárquicas, tá? Então, assim, a gente abominar a hierarquia, ela é uma desconstrução histórica, né? Agora, o que a gente tem que assumir é que hierarquia foi utilizada nos últimos anos para um jogo de poder dentro das organizações, para causar opressão, etc, etc. Mas aí o problema não é da estrutura, o problema é das atitudes das pessoas que estavam ali, ou de uma cultura que existia e tudo mais, né? Então, assim, no Scrum existe hierarquia. Como vai existir hierarquia em qualquer método que você utiliza? A grande diferença é que nos métodos ágeis, e agora falando especificamente do Scrum, a hierarquia ela não é fixa, ela é situacional. Se a gente está discutindo um assunto de produto, a gente tem uma hierarquia aqui com o Product Owner no topo e o Scrum Master e os desenvolvedores embaixo. Se a gente está discutindo um aspecto técnico, a gente tem uma outra hierarquia, porque agora o Product Owner não pode mais dizer para os desenvolvedores que eles têm que usar SQL e que não pode usar tal coisa. Não, eles têm autonomia técnica. Então, está aqui a hierarquia com os desenvolvedores em cima e Product Owner e Scrum Master embaixo. E se o assunto é processo, o Product Owner não pode chegar, olha, a partir da próxima sprint não tem daily, não tem retrospectiva e eu quero todo mundo trabalhando sem conversar um com o outro. Não. O Scrum Master vai virar e falar, não, você não pode fazer isso aqui é processo. Não. Então, a partir do momento que o Scrum Master é o responsável pelo processo, você vê uma hierarquia com o Scrum Master no topo, né, e Product Owner e desenvolvedores embaixo. Então, eu acho que a gente perdeu muito tempo no mercado transformando o conceito de hierarquia como um grande inimigo abominado a ser expulso das organizações, quando a pergunta que a gente deveria estar fazendo é um pouco diferente. Estamos cientes que nós temos utilizado a hierarquia de um jeito errado e opressor nas empresas. De que forma que a gente pode simplificar as hierarquias e utilizá-las a nosso favor? Né? Eu acho que se a gente tivesse esse olhar, ao invés de toda empresa tem que ser flat, temos que acabar a hierarquia, que são coisas até um tanto utópicas em alguns casos, a gente já vê muitos cases por aí, né? A gente teria evoluindo talvez mais nesse tema nos últimos 10, 15 anos. Tá? Cara, isso foi sensacional, né? Porque parece que o outro é ridículo. Em vários casos, assim, a gente discutindo, falando, não, isso aqui, bicho, isso aqui... Não, realmente, você coloca com uma serenidade, cara, porque, de novo, né? E esse episódio tem sido coisas assim, vamos colocar na mesa, vamos discutir realmente. Acho que não é anular, é entender o quão possível. Eu fiz essa pergunta pra você porque eu imaginei exatamente, o time de desenvolvimento não funcionou. Legal, talvez eles não, dentro da estrutura de trabalho que eles têm que ter, algo deu errado, mas eles têm uma responsabilidade técnica ou alguém, eles têm que responder para alguém. E talvez parte do problema ali foi problema técnico que você tem que responder para alguém. Então eu posso ativar esse cara e falar, meu amigo, peraí, eu chamei esses caras, mas tá acontecendo algo, Você precisa olhar para isso, porque eles prejudicaram o desenvolvimento de determinada etapa por conta de coisas que você tem que resolver aqui, né? Então, assim, tem um ser humano ali atrás e é uma hierarquia, eu tenho que respeitar, e o cara não pode abusar do poder. E esse jogo, né, que dá o equilíbrio perfeito, né? Agora, pegando a explicação do Alexandre, fica quase como um mix com uma estrutura matricial, né? Onde eu tenho o marketing ouvindo o cliente e o mercado, posicionando o produto, depois um departamento de engenharia responsável pelo desenvolvimento e os testes do produto, né? Então eu pego isso, misturo com uma estrutura projetizada e dá um filhote ali. E o comercial vendendo, né? Então é justamente isso, né? Então é uma hierarquia situacional e organizada em volta dos temas ali, do escopo, que você é reconhecido um especialista e o melhor tomador de decisão para aquilo ali, né? Cara, eu tô... Se deixar aqui, a gente fala pra caramba também. A gente não para de perguntar pra você, cara. Mas eu sei que você tá focado aí.
E, pô, e amanhã tem um dia muito importante, hein? Vocês não vão esquecendo. Cara, esse episódio vai ficar... Meu, eu achei sensacional a tua presença, o que você trouxe. Acho que muitas das perguntas aqui você conseguiu esgotar. Eu queria que você desse uma mensagem, meu. Tem muita gente de RH te ouvindo agora, né? O que é que você diz dentro desse mundo que você vive, essa maneira de pensar que você desenvolveu, né? Você tem muita coisa publicada, você adaptou o Scrum, que é um negócio para time, para você indivíduo conseguir aplicar. Mas você quer escrever um livro igual você vai escrever literatura no final, certeza que você vai, cara, porque tem muito microproduto teu que já tá aqui, né? Você ensaia muita coisa, então logo, né? Dá uma mensagem, cara, para todo mundo final. Porque você já animou a gente pra caramba aqui, então anima. Caramba. Assim, gente, eu não sei se é uma mensagem, mas sei lá, um senso de direção aí para os próximos anos. Eu acho que, assim, o quanto antes, e eu falo um pouco sobre isso no livro, né? Uma curiosidade sobre o livro, assim, que eu quis escrever esse livro justamente para que qualquer pessoa pudesse ler, né? Então, cara, minha mãe, que foi difícil a minha vida inteira falar para ela o que eu faço no meu trabalho, ela conseguiu ler o livro. Então, eu acho que, assim, a ideia do livro, né, era justamente aproximar, né, as pessoas reais, assim, né, e não apenas os intelectuais, ou os estudiosos, ou os tal coisa, de um assunto que é tão importante, cara, para as nossas próximas décadas, para nossas e para as próximas gerações, que é entender complexidade, aceitar a complexidade, você vê por que é tanta gente ansiosa hoje no mundo. Você pode buscar N explicações, mas, cara, na minha cabeça é porque o mundo está cada dia mais complexo e é difícil para a gente aceitar, pega toda a nossa escola, toda a nossa criação, é difícil para a gente aceitar que a gente não é capaz de planejar o nosso ano inteiro, o nosso futuro inteiro, ou uma coisa ali, quando as coisas acontecem diferente do planejado. A gente foi sempre criado para, responder ali até que a morte nos separe, então sempre coisas de longo prazo, né? Com 15 anos, os pais já querendo, meu filho, o que você vai ser quando crescer, qual é a carreira, onde que você vai trabalhar, o que é isso, mas você tem que comprar uma casa, você tem que não sei o quê, blá, blá, blá. Então a gente sempre foi acostumado a fazer planos muito longos, né? E a gente vive hoje num mundo que está nos dando tapa o tempo inteiro, né? Então acho que minha mensagem final não só aceite e aprenda a lidar com complexidade, mas abrace-a, porque há várias coisas positivas também de viver, desde que você saiba, conheça a forma de jogar esse jogo, há formas muito, muito positivas de viver num mundo complexo, né? Então, abraça a complexidade, porque isso aí vai ser decisivo para os próximos anos da nossa vida e para as futuras gerações que vêm para cá. Que top, cara. Ó, editora Leia. Ele não tava brincando, não. Quando eu li o livro, eu falei assim, cara, que sensacional, que leitura leve, tá ligado? Por isso que eu falei que numa tacada você vai ler e depois você vai ter que voltar página a página. E foi pra tua mãe. Cara, minha mãe é a mesma coisa. Ela fala, até hoje, filho, eu não sei, rapaz, como é que você sustenta, né? Eu falei, mãe, eu não faço o que o Johnny... Ela conhece o meu nome, não é Johnny, do filme, né? E o Johnny lá é marqueteiro. A mãe dele fala assim, o que o Johnny é? Ah, meu filho trabalha com marketing. Eu falo, mãe, eu não sou o Johnny. Eu sempre alerto, não mexo com droga nem nada. A parada é séria, tá? Mas, cara, sensacional. E você conseguir traduzir algo que é complexo em um tema muito simples, tem uma genialidade, uma inteligência enorme. Fica a dica de leitura, João, se você quiser dar uma mensagem final, não sei se eu... Agradecer ao Alexandre, acho que foi muito legal as explicações, acho que ajuda demais, assim, em questões que são críticas mesmo. Uhum. A gente tem recebido muita dúvida, o RH... Em muitos casos está perdido mesmo no meio dessa transformação e a transformação passa pelo RH, né? Não tem como mudar a estrutura organizacional das empresas, reorganizar os times, sem reorganizar a remuneração, os cargos, as funções, os papéis, né? Então, acho que as explicações do Alexandre vão ajudar muito aí, com certeza, muita gente. Alexandre, brigadão. Você que tá nos seguindo aí, vendo, se inscreve, mete um like aí onde você estiver agora para que esse conteúdo voe e vá muito longe. Obrigado. Valeu, um abraço. Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. E dale porco.